A palavra está em Evangelho segundo de João, no primeiro capítulo do Evangelho, de João, primeiro capítulo. Vamos ler o primeiro capítulo, foi essa passagem que hoje Deus me deu na madrugada. Verbo encarnado, poderoso Deus, soberano Pai, venha nos alimentar com o pão da vida. A tua palavra é o pão da vida. A tua palavra é o pão da vida, Senhor. E precisamos ser alimentados para esse pão, para que a gente tenha, Senhor, fé. A princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que Jesus era Deus, gente? Porque Jesus estava com Deus. E Deus estar com Jesus. O que significa estar? É ser um, né? O pai era um com o filho era um com o pai. O mesmo pensamento, a mesma concordância. Às vezes os teus filhos não concordam com você, às vezes você não concorda com teus filhos, às vezes você não concorda com teu esposo, nem teu esposo concorda com você. Então não há uma concordância, não há uma unidade, não há uma comunhão. Então quando nós concordamos com Cristo, ele se torna um na nossa vida. Quando você concorda com a palavra de Deus, você está se tornando um com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai estar em você e você vai estar nela. Você vai viver a palavra, praticar a palavra, concordar a palavra. Tem muitos que pedem oração, mas não concordam com a palavra. Tem muitas pessoas que pedem oração, mas não concordam com a palavra. Não tem comunhão com a palavra de Deus, não tem união com Deus. Mas estão pedindo oração, mas não tem união com Deus. Porque aquele que tem união com o verbo, que é a palavra, ele tem união com Deus. E quantas pessoas que não concordam com a palavra de Deus? São muitas pessoas. E ele diz aqui, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foi feita por Deus, gente. Todas. O mundo, todas. Aí, um dia, uma vez alguém me perguntou quem foi que fez o diabo. Gente, quem fez o diabo foi a maldade. Quem fez Satanás foi Deus. Só que Satanás era o quê? Ele não era um anjo caído. Ele era um anjo que estava ao lado de Deus. Entendeu? Então Deus, ele te criou perfeito. Então ele era uma pessoa perfeita. Entendeu? Ele estava ao lado de Deus. Mas o que foi que aconteceu? A soberba, o orgulho, a maldade fez ele ser essa pessoa mal, esse ser mal, na verdade, né? Então, todos nós fomos criados para adorar a Deus. Se o mundo hoje não adora a Deus, porque eles se corromperam. Então, Deus, ele te cria perfeito, ele me criou perfeito, mas a gente pode se corromper. Como muito se corrompe o mundo dentro do templo. O que é o mundo dentro do templo? É pessoas que adoram a Deus como o mundo adora, de qualquer jeito, sem reverência, né? Eles não cultuam a Deus, eles querem ser cultuados, eles querem ser vistos, né? Canto bonito porque querem ser vistos. Eles não cantam para Deus, não louvam para Deus, não apresentam seu louvor a Deus. Eles apresentam o seu louvor para ser melhor do que o outro, né? Até censura que não sabe cantar. Até censura. Não, tu não pode cantar, porque tu não tem o dom, porque tu não sabe, porque tu não sei o quê. Gente, o Senhor disse que todo aquele que tiver fôlego, louve ao Senhor. Ele não disse que eram os que têm dom de louvor para louvar o Senhor, não. Ele disse que todos que têm fôlego louvem ao Senhor. Então, para mim louvar o Senhor, eu não preciso do dom de louvor. Entendeu? Por isso que eu fico aqui à tarde, eu louvo. Fico aqui com minha voz arranhando, mas eu louvo o Senhor. Então, nós temos que entender isso. Porque se você prestar atenção, tem pessoas que separam aqueles que têm o dom do louvor para louvar lá no templo. Mas esses que têm o dom do louvor, muitas vezes não se santificam.
muitas vezes não jejua, muitas vezes não obedece pai nem mãe, muitas vezes estão no adultério, mas são separados porque têm o dom do louvor. E aí, gente? Deus, você acha certo? Aí você que não tem o dom do louvor, que te santifica, que ora, que jejua, que procura, está aí se esforçando para obedecer a Deus, não tem oportunidade para louvar, porque você não tem o dom? Mas Jesus disse que Jesus disse que todos que têm fôlego, louvem ao Senhor, adorem ao Senhor. Então não é porque eu tenho o dom do louvor que alguém pode me impedir de louvar ao Senhor. Você está entendendo, gente? Então tem muitos dentro do templo que separam lá aqueles que têm o dom do louvor. Eles nem sabem se a pessoa, eles nem chamam. Tem gente que tem o dom do louvor, gente, que não se consagra, não faz jejum, não se separa, nem sequer lê a Bíblia. Nem sequer lê a Bíblia. Porque o dom é do louvor. Aí pronto. Acha que o dom do louvor é o bastante para se apresentar. Esse dom do louvor não é para a gente se apresentar. É para louvar a Deus, não é verdade? É para louvar a Deus. E não para se apresentar. Então, louvado seja o nome do Senhor, entendemos aí? Então, adore a Deus, porque Ele te deu fôlego para adorar a Ele. E vamos continuar. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram feitas por Deus. Todos os homens, mulheres, animais, todos os anjos, tudo foi feito por Deus. Aí você diz assim, mas por que foi Deus que fez a maldade? É o que mais as pessoas falam, que Deus fez a maldade. Deus não fez a maldade. Nós foi que escolhemos praticar a maldade. Nós foi que escolhemos comer o fruto. Lembra lá que foi Eva que quis comer o fruto? O que foi que Deus disse para Eva e para Adão? Para eles não comerem daquele fruto. Então, se o pecado foi consumado, foi porque eles desobedeceram a Deus. Então, a nossa desobediência gera maldade. A nossa desobediência gera pecado. A nossa desobediência gera maldição em nossa vida. Gente, ninguém amaldiçoa os outros. A maldição cai sobre nós através do nosso pecado. Se nós temos uma vida de pecado, nós temos uma vida de maldição. Mas se nós temos uma vida que estamos fugindo do pecado, rejeitando o pecado, andando no caminho da verdade e da vida, procurando viver a justiça, a verdade, procurando viver a verdade, tua vida não vai ser amaldiçoada, nem pelo teu inimigo, nem por aqueles que te caluniam, nem por aqueles que te desejam mal. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Coloca isso no teu coração. Se você tem relacionamento com Deus, vida com Deus, o inferno todo está lançando maldição sobre a tua vida. Aí o Senhor vai dizer, pá, aqui é abençoado. Bate em retirada, volta por 7 caminhos, porque esse aqui é abençoado. Essa daqui é abençoada por mim. Você está entendendo, gente? Você está entendendo que as pessoas têm tanto medo de maldição? O que mais a gente escuta, né? A maldição do pai está no filho. O filho tem a mesma prática do pai. Gente, se o filho tem a mesma prática do pai, é porque o pai desobedeceu a Deus e o filho também está desobedecendo a Deus, gente. Simplesmente isso. Porque não é porque o teu pai teve uma vida errada que você vai ter. Não é. Não é por causa do mau exemplo. Hoje, Deus te apresentou a verdade. Hoje, Jesus te apresentou o caminho da verdade e da vida. Hoje, você tem uma escolha. Ou você segue lá os exemplos mal do teu pai, ou você segue o exemplo bom de Cristo. Entendemos, gente?
Porque o povo vive debaixo de maldição. Não é porque o meu filho está nessa maldição por causa do pai, por causa da mãe, por causa do quê, não sei do quê, não sei do quê, e ficam dizendo que vivem em uma geração amaldiçoada. Meu querido, você entregou tua vida para Jesus. Os teus pecados foi perdoado. E quando você entrega a tua vida para Jesus, você se torna uma pessoa abençoada. Abençoada. Então a maldição ela tem que bater em retirada. Ela não pode entrar na tua casa, ela não pode estar na tua vida, porque hoje você tem vida com Cristo. Você está em Cristo, ele está em você. E se Cristo está em você, não tem, a maldição não tem repouso na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu não aceito, gente. Eu não aceito a maldição. Não aceito. Por quê? Porque Deus, ele disse que me abençoa. E se ele me abençoou, eu estou abençoada. Passamos por luta, por guerra, por enfermidade do corpo. Passamos por tantas perseguições, por tantas batalhas. Mas você é abençoado nessa batalha. Um dia você está chorando, um dia você está sorrindo. Um dia você perde uma batalha, no outro dia você já ganha. Você consegue vencer um pecado. Você consegue vencer o mal. Você novamente está adorando a Deus, glorificando a Deus. Você já passou por tanta coisa na vida, mas continua aí, adorando a Deus. Continua no caminho da verdade e da vida. Te criou para adorar a Ele, para louvar a Ele, para bendizer a Ele, para servir a Ele, para ser boca de Deus, para ser aquele que vai curar, usado por Deus. Coloca no teu coração que Deus te criou para te usar nessa terra, usar para abençoar pessoas, usar para curar pessoas, usar para tirar as pessoas das trevas para a luz. Você é uma bênção. Porque tem muita gente que diz que entregou sua vida para Jesus, que vive que parece que está numa maldição. Você está entendendo? Por quê? Porque falta ter conhecimento da palavra. Você tem que acordar, Senhor, eu sou uma bênção, porque Tu me abençoaste. Porque o Senhor me escolheu e me criou para ser tua representante, para falar de ti, para glorificar o teu nome, para te louvar e bendizer e para te adorar. Às vezes você acorda se achando que é uma maldição. Às vezes você acorda dizendo que nada dá certo na tua vida. Porque está no teu entendimento. Está no teu entendimento isso. Alguém disse para você que você está vivendo a maldição dos teus pais. Meu querido, minha querida, quando você entrega a tua vida para Jesus, as maldições são quebradas. São quebradas na tua vida. Se você entrega verdadeiramente tua vida para Jesus, as maldições são quebradas. Não tem encantamento, feitiçaria que pouse na tua vida. Não tem maldição sobre a tua vida mais. Porque Ele se fez maldito por você. Ele foi para aquela cruz e se fez maldito por você. E o que mais eu escuto são pessoas dizendo: ah, está vivendo a maldição do pai, a maldição do filho. O que acontece, gente? Aqueles espíritos imundos, aqueles demônios que perseguiam os pais, hoje eles perseguem os filhos. O que acontece nas gerações, gente? Os nossos pais passaram por perseguições. Hoje nós passamos pelas mesmas perseguições. Os nossos pais foram tentados para fazer coisas erradas, né? Hoje os filhos são tentados para fazer as coisas erradas, para viver no pecado, para viver no mundo, para viver para o mundo. Viver no mundo é uma coisa, para o mundo é outra coisa. Estamos entendendo, gente? Então, louvado seja o nome do Senhor. Coloca na tua vida, coloca no teu coração que Deus te criou foi para ser uma bênção. Não foi para ser uma maldição. Não foi porque o teu pai era alcoólatra que você vai ser alcoólatra. Quantas pessoas que eu conheço que o pai era alcoólatra, que hoje são líderes, que hoje têm faculdade, que hoje falam de Deus, adoram a Deus, levam o evangelho de Deus, que tem uma família bem-sucedida, que tem um emprego bem-sucedido e não tem maldição sobre eles. Você está entendendo, gente?
Você está entendendo? Porque tem gente aí colocando na cabeça que teu filho é alcoólatra porque o pai dele foi, e você está dizendo que a maldição do pai, a maldição amaldiçoou o filho. Não, gente. Não. Não foi isso, não. É o filho que quer viver o vício, que quer viver para o mundo e que não quer viver para Deus. Estamos entendendo, gente? Porque o problema das pessoas, tem gente que diz assim, vamos fazer campanha por quebra de maldição, né? Vocês vão lá fazer a campanha. Mas se você não tiver vida com Deus, gente, a nossa vida é amaldiçoada. Pode fazer campanha, jejum, pode fazer o que fizer. Você pode cumprir votos, você pode fazer sacrifício, você pode ir ali, né? Porque o sacrifício é isso. Jejuar, pagar votos, fazer essas coisas. Mas se você não tem uma vida com Deus, a campanha não vai fluir, não vai fazer efeito na tua vida. Porque o que é que quebra a maldição? É Jesus na tua vida. Jesus está na tua vida, você é bendito, você é abençoado. Agora, se Jesus não está na tua vida, aí você vive maldição. O que é maldição, gente? É pecado. Maldição é as coisas erradas. O que é maldição? É desobediência, gente. Então, a desobediência a Deus traz a maldição para a tua vida. A tua obediência a Deus traz as bênçãos para a tua vida. Nós temos que aprender isso e entender. Então não adianta você fazer uma campanha para quebra de maldição se você não obedece a Deus. Estamos aprendendo que a minha obediência com Deus abençoa a minha vida e a minha desobediência amaldiçoa a minha vida, gente. Você lembra lá o que foi que Satanás ele foi criado para adorar a Deus. Não foi para ele ser maldito. E o que foi que aconteceu? Ele quis ser mais do que Deus. Ele quis ser mais. Ele quis ser o enganador. Ele enganou Eva, ele enganou Adão. O coração dele foi corrompido para a maldade. Para que ser maior do que Deus. Então, quando nós queremos ser maior do que Deus, nós estamos nos amaldiçoando. E a gente vê aí que tem uma geração que quer ser maior do que Deus. A gente vê que tem um povo que quer ser até Deus, né? Você já viu que tem umas pessoas... Não, aqui, o Deus aqui é eu. O poderoso aqui é eu, não é verdade? A gente sabe que tem alguns lugares que eles dizem que eles são Deus. Quem manda lá é eles. Tanto é que proibiram o evangelho, proibiram falar de Deus, proibiram falar de Jesus, né? É proibido nesses lugares a qual foram levantados pessoas como deuses, que o Deus deles é aquele lá que manda. Entendemos? Vamos entender e vamos aprender com a palavra de Deus, porque conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Mentiras traz maldição para a nossa vida. O que foi que aconteceu? A serpente mentiu para Eva e mentiu para Adão. E porque ela mentiu, houve uma maldição ali sendo derramada. O pecado foi consumado, não foi? Veio o Filho de Deus, veio o Verbo na terra. E o que foi que ele fez? Ele obedeceu a Deus. O Filho de Deus, ele veio obedecer o Pai na terra. E quando ele obedeceu o Pai, a maldição foi quebrada. Foi quebrada. Você está entendendo? Pela obediência de Deus, a maldição de Cristo, de Jesus, foi quebrada a maldição pela obediência. Então, quando você obedece a Deus, você quebra uma maldição na tua vida. Se nós obedecermos a Deus, nós quebramos uma maldição na nossa vida pela obediência. Deuteronômio 28, aquele que obedece a Deus, as bênçãos alcançarão. Eles não vão correr atrás de bênção. O que a gente vê é um povo correndo atrás de bênção, não é verdade? E eles não entenderam que Deus não quer que você corra atrás de bênção. Deus, ele quer que você seja a bênção. Não foi isso que ele disse para Abraão? Abraão,
anda na minha presença, ser perfeito. Ser tu uma bênção. Foi isso que Deus disse. E as pessoas vivem correndo, né? Corre de igreja para igreja, de templo para templo, corre para tudo quanto é lugar, querendo bênção. Tem gente que entra na live e pede uma bênção, né? Uma oração. Aí corre para outra live querendo, não para em canto nenhum. Porque vivem correndo atrás de bênção. Mas se eles entenderem que Deus ele quer que você seja bênção, e não que você viva correndo atrás de bênção, é isso que a palavra de Deus ensina, né? Então você não precisa fazer sacrifícios para quebrar a maldição, porque se você não tem uma vida de obediência a Deus, essa maldição não é quebrada, meu querido, não é. Mas quando você obedece a Deus, essa maldição é quebrada na tua vida. É quebrada. Não adianta que o mal que aconteceu na vida do teu pai, da tua mãe, não vai estar na tua vida, não. Não vai. Porque você é uma bênção, porque você é obediente a Deus. Estamos entendendo, gente? Porque tem um povo ali que, pelo amor de Deus, tem medo da macumba, tem medo da inveja, tem medo da feitiçaria, tem medo de tanta coisa, né? Ah, estão fazendo macumba, ah, estão com inveja de mim, ah, estão fazendo feitiçaria para mim, ah, estão orando contra mim. Seja você uma benção, seja você uma benção que não vai ter repouso as maldições na tua vida. Seja você uma benção e não fica preocupado, não. Ora pelos teus inimigos, ora por esses. Ora por esses que te amaldiçoam, porque eles estão precisando encontrar a luz, encontrar a paz. Eles estão precisando sair das trevas para a luz. Nele está a vida. E a vida era a luz dos homens. Jesus era a luz na terra. E você, eu, tem que ser luz na terra, gente. Tem pessoas que vivem como se fosse trevas. Ai, tá tudo escuro na minha vida, tá dando tudo errado, nada dá certo. Por que nada dá certo? É por causa do invejoso, é por causa do feiticeiro, é por causa do macumbeiro, é por causa dos teus inimigos, é por causa do vizinho. Nada dá certo porque você não tá obedecendo a Deus. Obedece para ver. Começa a obedecer a Deus para te ver como vai mudar a tua história. Ser tu uma bênção. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença. Você não está andando na presença do Senhor? Então seja uma bênção. Seja uma bênção. A presença do Senhor não está na tua vida? E por que você vive como se a presença de Deus não estivesse na tua vida? A gente vê uma igreja, a gente vê um povo que se diz crente, que parece que a presença de Deus não está na vida deles, não está na vida delas, né? Ai, irmão, estou passando mal. Ai, irmão, estou sofrendo. Ai, irmão, estou passando por isso. Ai, todo o tempo contando maldição na sua vida. Todo o tempo falando de maldição na sua vida. E o Senhor está dizendo para você e para mim, anda na presença dele e ser uma bênção. Seja uma luz na vida dos outros. Seja uma luz para o teu marido, seja uma luz para a tua esposa, seja uma luz para os teus vizinhos, seja uma luz para os teus filhos, seja luz na vida de alguém. É isso aqui. Quando Jesus vem na terra, gente, ele veio ser luz na nossa vida. Ele veio ser bênção na nossa vida. Como é que você entrega a tua vida para Jesus e você diz que está vivendo, que está dando tudo errado na tua vida? Não está dando nada errado se você entregou a tua vida para Jesus. Passamos por guerra, por perseguições, por luta. O inimigo quer destruir você, o inimigo quer me destruir, o inimigo quer te derrubar, o inimigo das nossas almas quer roubar a nossa salvação, roubar a nossa bênção, a nossa comunhão com Deus. Então todos os dias você passa a luta porque o inimigo quer que você abandone Deus. Porque o inimigo ele quer que você desista do caminho da verdade e da vida, que você desista do reino do céu, que só queira o reino da terra, que se corrompa. Ele se corrompeu, gente. Satanás se corrompeu. Satanás era uma benção.
Ele era uma bênção, ele estava ao lado do Pai. E ele se corrompeu, ele quis ser maior do que Deus. Todo aquele que quer ser maior do que alguém, gente, tem um espírito de soberba, de orgulho, né? Quer ser maior do que os outros. O próprio Jesus na terra, ele nos ensinou que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Que seja o menor, aquele que quer se aparecer em todos os cantos, sabe, aquela pessoa que quer ser notada lá dentro do templo, né? Só ele quer oportunidade, não quer dar oportunidade para ninguém, não tá entendendo? Tá lá dentro do templo, mas quer ser visto, não, ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer o bom, ele quer o certo, tá cheio de orgulho e de soberba. Aí não olha lá para aquela pessoa que está lá cheio de santidade, de humildade, de obediência a Deus, de reverência a Deus, tão humilde, tão simples, caladinho lá dentro do templo, está calado, mas está ali unido com Deus, o seu coração está em Deus, os seus pensamentos estão em Deus, está lá caladinho numa adoração que move o céu. Enquanto muitos estão lá falando, né? Dizem que estão louvando, dizem que estão cultuando, dizem que estão adorando, mas na verdade estão só se apresentando, na verdade estão apenas querendo ser visto e não querendo que Jesus seja notado dentro da igreja. Quantas vezes nós entramos num templo, gente, que você só vê as pessoas se apresentando e não vê Jesus nas pessoas, sabe? Oh, meu Deus do céu. Mas às vezes você entra no templo, você vê uma irmãzinha lá louvando sem dom de louvor, mas com tanta adoração, gente. Com tanta adoração, com tanto amor a Deus. E você vê aquele com dom do louvor, canta muito bonito, mas sem adoração a Deus, sem santidade, sem reverência, sem reconhecimento de saber que Deus é o maior, que o louvor entoado é para Deus ser glorificado e não para Ele ser notado, não para ela ser notada. Então, aquele lá que não tem o dom do louvor, mas está lá, né? Tem fôlego para louvar. Aí louva com tanto amor, louva com tanta adoração, louva com tanta sinceridade, louva que estremece o céu, que alegra o coração de Deus, né? Que alegra. Então, o nosso culto dado a Deus, o culto é para Deus, não é para você. Porque tem gente que vai para dentro do templo e quer o culto para si, quer um louvor do agrado deles, quer que orem por eles, querem a palavra que agrade a eles, né? Mas quando você vai para o templo, é para prestar culto a Deus. É para você louvar a Deus, para você adorar a Deus, para você exaltar a Deus, para você falar o nome de Deus, falar das maravilhas de Deus. É para você agradecer a Deus quando você vai para o templo. É para você ali se arrepender dos pecados. Chega lá, né, pecador, dentro do templo, dentro da casa de oração. Pai, estou aqui reconhecendo o meu pecado, mas eu te peço perdão e vim te adorar, Senhor. Lembra lá que Davi, mesmo em adultério, ele adorava a Deus? Davi nunca deixou de ser um adorador, gente, nunca. Davi mesmo, quando errou, ele adorava a Deus. Ele só não era perfeito, mas ele era adorador. Por que Davi agradava o coração de Deus? Porque ele adorava a Deus. Ele sabia.
que Deus era maior na vida dele, que sem Deus ele não era nada. Por isso que ele disse, quando o profeta chegou com ele e falou do pecado dele, o que foi que ele disse para Deus? Não tira o teu espírito da minha vida, não tira a tua presença, não tira, porque Davi era adorador, ele sabia que com Deus ele seria vencedor, mas sem Deus na vida dele ele perdia a salvação, ele estaria perdido, gente. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, você tem que ser luz. Você tem que ser luz, gente. Você tem que andar como luz na terra. Porque a gente vê uma igreja, né? Que às vezes você fala, a igreja, o templo. A igreja somos nós, né? O templo é a casa de Deus, né? A casa de oração. É aquela casa que foi feita para o povo se reunir e apresentar suas orações a Deus. É para nós apresentar nossas orações a Deus. E dentro do templo, as pessoas vão para quê? Para que as pessoas orem por ela. Não é isso que vão? Eu vou lá no templo por pastor orar por mim, para a irmã da oração orar por mim. Muitos vão no templo para querer receber a oração e não para orarem a Deus, que é outro erro. Porque a finalidade do templo, gente, é para nós irmos para o templo, para a congregação, para você prestar culto, para você apresentar tuas orações a Deus. Nós chegar lá naquele templo, dobrar os nossos joelhos, apresentarmos as nossas orações a Deus, nos humilharmos, reconhecermos os nossos pecados, pedirmos perdão de Deus e Deus que está lá ouvindo, Ele nos perdoar, Ele sará a nossa terra. Mas as pessoas vão para o templo para querer ter um culto para si, para querer oração para si e não para orar a Deus. Não é assim que muitos vão para o templo? Eu vou lá porque eu quero que o pastor ore em mim. Eu vou lá porque eu quero que a irmã da oração ore em mim. Eu vou lá porque eu quero receber uma oração. Não é assim que eles falam? Não é assim que falam? Vou lá na igreja porque eu quero uma oração. Vou lá na igreja porque eu quero que o pastor ore por mim. Vou lá na igreja porque eu quero uma revelação. Vou lá na igreja porque eu quero saber se está acontecendo alguma coisa na minha vida. Você tem que ir lá no templo para você orar. Não é para você bater papo com ninguém, não. A única pessoa que você tem que bater papo lá é com Deus. Com Deus. E as pessoas até hoje ainda não entenderam que a casa do meu pai é casa de oração, gente. É casa de oração. É casa de você chegar lá, rasgar o teu coração, dobrar os teus joelhos. E ele, ó, do alto céu te ouve e te responde. E a gente entra no templo, dá vontade de sair do templo, porque a gente não vê o povo de joelho dobrado. Vai estragar a roupa, né? Vai estragar a roupa. Não dá para ficar de joelho mais dentro do templo, porque vai amassar o vestido, não vai não? Vai amassar o terno daquela pessoa, se veste, né? Bem vestido para ir, diz que, não, eu vou me apresentar bem vestida para Deus. Se você não dobrar os teus joelhos dentro da casa de Deus, não é as tuas vestes bem vestida para Deus que Ele vai receber, não. Não. Às vezes aquela pessoa não tem condições de ter uma veste para apresentar para Deus, né? Mas chega lá sem aquelas vestes, dobra os joelhos na casa de Deus, pede tanto do perdão. Rasga o seu coração, Senhor, eu vim aqui falar das minhas misérias. Eu vim aqui, Senhor, porque eu preciso do Senhor. Eu vim aqui, Senhor, para que o Senhor me perdoe. Aquela pessoa não tem aquela roupa apresentável a Deus, né? Como muitos dizem, não, você tem que ir com a melhor roupa para a igreja. Vai com a melhor roupa, mas não dobra os joelhos. Vai com a melhor roupa e se acha
Oh, meu Deus, não pode nem tocar, porque é a melhor roupa. Não pode nem amassar. Vai pegar uma criança com mão suja, tocar na melhor roupa dessa pessoa. Meu Deus do céu, já olha com cara feia. É, gente, as pessoas estão muito enganadas. Que o templo de Deus, ele foi construído na terra, ele foi construído para ser casa de Deus. Foi para ser casa de oração. E muitos têm feito Covid de ladrões, né? Muitos têm feito do templo de Deus, da casa de Deus, comércio. Comércio. Vende tudo. Vende fé, vende milagre. Você não vai pagar Deus para te abençoar, não. Ninguém compra bênção, gente. Pare de serem enganados pelos mercenários. Pare de ser enganado pelos falsos profetas. Vocês acham mais fácil você querer pagar para ter uma benção do que você obedecer. E quantas vezes você já pagou? Quantas vezes você já pagou para ser abençoado e a tua vida não muda, a tua história não muda? A tua vida continua a mesma, porque você está pagando algo que Deus está dizendo: minha filha, me obedece, que as bênçãos vão te alcançar. Tu não vai correr atrás da bênção. Milagre não é pago. Cura não é pago. Amor não é pago. Você não compra amor. Você não compra fé. Você não compra sentimento. Você não compra talentos. Você não compra dons. Você não compra unção, gente. Tem gente que que é titulados porque comprou uma credencial lá. Vai lá, que tu paga tanto que tu vai ter a credencial. Gente, quando Jesus me resgatou, Deus teve uma pressa na minha vida. E eu sempre fui para a obra, né? Eu não fui daquelas que pastor e visitava minha casa. Eu fui daquela que eu andava com eles para visitar as famílias. E eu não fui, pastor, viver na minha casa, vem orar, pastor, vem me visitar, pastor. Pelo contrário, irmã, vamos orar ali, vamos orar lá, vamos viajar, vamos fazer a obra em tal canto. Então era assim, eu digo, opa, e eu só via Deus dizer, os outros dizer: Deus tem pressa na tua vida. Que pressa, gente, de servir a Ele, de ser luz na vida de alguém, né? De seguir a Ele, de ajudar as pessoas. Essa era a pressa. Aí, reunida lá, né, ela já estava conhecida, a mulher de oração, de visita, de estar lá no meio do povo, com os enfermos, né, que é isso, que é o servo de Deus, ele faz isso. Aí, o que foi que disseram? Irmã, vamos lá para um evento, que lá tu vai comprar tua credencial de pastora, gente. Você acredita? Você acredita que um líder chegou comigo e disse assim: tem uma organização, né? Que lá você paga tanto e você sai com a sua credencial de pastora. Você acredita, gente? Gente, eu fiquei escandalizada. Sabe o que eu disse? Disse: meu Deus do céu, irmão, se Deus não derramar uma unção na minha vida de graça, não vai ser eu comprando. Eu não quero comprar uma credencial. A Bíblia não me mostra que Davi pagou por uma credencial, por uma unção, né? A credencial representa lá que você é aquele líder. Mas você só pode ser um líder se Deus derramar uma unção na tua vida. Quantas pessoas Deus derramou uma unção na sua vida que não tem credencial, né, gente? Que não tem credencial, entendeu? E aí a gente vai lá para a Bíblia e me mostra quanto foi que Davi pagou para ele ser ungido por Deus. Me mostra na Bíblia. E tem um povo aí que vive nesses enganos. Pagam. É a coisa mais fácil hoje ser um líder eclesiástico. Chega lá e paga. Agora, meu filho, você ser escolhido por Deus, ser escolhida por Deus, ser provada e aprovada, para que Deus derrame a unção. Davi foi provado e aprovado.
e a unção derramou sobre a cabeça dele. Aí é diferente. A unção que é derramada na tua cabeça me mostra na Bíblia que Deus ungiu Davi dentro do templo. Me mostra. Me mostra onde foi que Deus ungiu Davi. Aonde foi que Deus mandou Samuel ungir Davi? Me mostra. Aonde? Foi dentro do templo, gente? Foi dentro do templo? Não foi, não foi. Se você estudar a Bíblia, você vai conhecer a verdade. E você vai deixar de viver enganos. Você vai deixar de viver maldições. Porque tem gente vivendo maldição porque foram comprar suas credenciais. Tem gente sendo dirigido por cegos, e não pelo Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo na nossa vida. Então esse Jesus é luz, ele veio como luz na terra. Ele veio iluminar a nossa mente, ele veio tirar toda a cauterização da nossa mente, todo engano da nossa mente, toda mentira. Se você estudar a Bíblia, você vai ser ensinada na verdade. Na verdade. Por que você tem tanta dificuldade de estudar as Escrituras Sagradas? Você sabe ler, não sabe? Você sabe ouvir, não sabe? Então, o Espírito Santo de Deus, ele te ensina a verdade. O que foi que Jesus disse? Que ele enviaria o Consolador e ele nos conduziria na verdade. Na verdade. Então, o que você precisa para entender a Bíblia é do Espírito Santo de Deus que te ensina a verdade. A verdade. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca vou desmerecer o ungido de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus me mostrou tanta verdade. Mas o Espírito Santo te mostra a verdade. Sabe para quê? Para você ser a verdade na terra. Para você não fazer o que eles fazem. Quando Deus nos mostra a verdade, gente, é porque Ele quer te fazer diferente. Ele quer te fazer diferente. Ele quer te fazer luz na vida de alguém. Ele quer te fazer aquele que vai poder dar direção para a vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela é a luz para nós. Você não vai encontrar luz em outros lugares se não for aqui nas Escrituras Sagradas, gente. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas foram torturadas, presas? Quantas pessoas, gente, estão, meu Deus, sendo sustentado por Deus por causa dessas Escrituras Sagradas? Aí você pega, você quer ouvir uma revelação de homem, uma revelação que agrada o teu eu, né? Que te socorre ali o teu ego, e não que te socorre a tua alma. Eu fico vendo pessoas que correm atrás de revelações, né? Eu quero saber se como a irmã que chegou aqui, quero saber se o meu marido está traindo. Olha só, será que ela tem estrutura para saber se o marido está traindo? Você acha que Deus vai revelar para uma mulher que não tem estrutura para saber que o marido está traindo? Ele não vai, gente. Sabe por quê? Porque Deus não é de separação, Deus é de união. Ele vai trabalhar no coração dessa mulher, no coração desse marido, para que aquele casal fique unido. Então, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então as trevas, as maldições não prevalecem contra a tua vida. Se Cristo está na tua vida, então as trevas não vai prevalecer. A maldição não vai prevalecer, porque Cristo está na tua vida. Mas a gente vê um povo que vive que parece que Cristo não está na sua vida, porque está com medo das trevas, porque está com medo da maldição, porque está com medo da maldição hereditária, porque está com medo da macumba, porque está com medo da feitiçaria, porque está com medo de tanta coisa. E Jesus está na tua vida? Então as trevas não vai prevalecer. Será que é difícil você entender isso?
Jesus, tu está na minha vida. Toma posse da palavra, pelo amor de Deus. Vocês querem, às vezes as pessoas querem tanto da revelação e a palavra de Deus que é para você tomar posse, você não toma. Que você não toma ela para a tua vida. O Senhor está dizendo, aquele que tem Cristo na vida dele, a treva não vai te vencer. As maldições não vai estar sobre você. A verdade que liberta, a verdade que abençoa, que a verdade que traz as bênçãos para a nossa vida, a obediência.